Boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos, a alegria de podermos estar aqui mais uma vez. Hoje é 5 de fevereiro, né? A nossa segunda aula e nós vamos seguir abordando, vou estar recapitulando aí alguns assuntos da aula passada, dentro aí de 10 minutos, para a gente refrescar a memória, né? Procurei enviar para vocês aí, a pastora Linda me ajudou, acerca do estudo, do slide. Quero dar o bem-vindo, welcome para Donizete e irmã Jane, né? Não só que chegaram, mas sempre foram presentes à escola bíblica, né? E eu estou feliz em vê-los aqui já prontos aqui conosco. Vamos fazer uma oração já agradecendo a Deus por este momento. Pastora Linda, agradece ao Senhor por essa aula. Amém. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus amado, por esse tempo na tua presença. Queremos, ó Deus querido, pedir ao Senhor que mais uma vez, nessa noite, o Senhor venha preparar o nosso coração, nos ajudar a aprender da tua palavra. E não só aprender, mas colocar em prática nas nossas vidas. A tua palavra nos instrui a aprender a tua palavra, a estar pronto a responder acerca da nossa fé, a todos aqueles que nos perguntarem, que nós possamos nessa noite estar sendo preparados para isso, ó Deus. Abençoe esta aula, continue usando o pastor Ronaldo, que está sendo usado pelo Senhor nessa noite para nos ensinar, e que cada um de nós venhamos reter tudo aquilo que vamos aprender no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, nós vamos seguir aqui com esse estudo, bibliologia, e só recapitulando, bibliologia é a junção, né, de organizar a Bíblia. Bibliologia é estudarmos a palavra e organizá-la, né, colocar ela em ordem, os livros. Então nós estamos aí aprendendo aqui a manusear bem esta palavra, a palavra de Deus. Nós temos aí, nós vamos hoje rapidamente aqui abordar os pontos que nós falamos na aula passada, mas bem mais rápido, tá bom? Então nós temos 66 livros, né? 66 livros. A nossa Bíblia, a Bíblia protestante, né? Temos 66 livros. E ela é dividida, né? Ela é dividida no Antigo Testamento, 39. No Novo Testamento, 27. Então é importante nós termos esse conhecimento, porque eu mencionei para vocês que essa divisão, né, de 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento é a divisão. Por que essa divisão? Porque nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança, né? A Nova Aliança e a Antiga Aliança. Tem muitas pessoas, talvez você vai se deparar, ou talvez você já ouviu pessoas dizendo assim, agora eu só me identifico com o Novo Testamento. E eles procuram abrir mão do Antigo Testamento. É um grande erro, não há possibilidade, porque eles estão ligados um ao outro, tá? Nós vamos ver aqui, eu vou ler alguns versículos com vocês, que todo o Antigo Testamento ela é sombra das coisas futuras. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, desde o tabernáculo, desde o princípio, estava apontando para Cristo. Tudo, tudo, tudo. Eu estava recordando de uma feita que na escola bíblica eu falei sobre o tabernáculo e de todos os utensílios do tabernáculo, o tecido, a madeira de acácia, os utensílios, tudo representava Cristo. Então não tem como anular o Antigo Testamento. Eu vou anular o Antigo Testamento e vou ficar só com o Novo Testamento. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Então, nós precisamos manter isso aqui, porque o cânon judaico é dividido em 3 partes, tá? Essa parte aqui vocês não têm. O cânon judaico ele é dividido em 3 partes. E eu mencionei para vocês que a Bíblia, para os judeus, ele tem 24 livros. 24 livros. Você vê que a nossa protestante tem 66. O catolicismo tem 73.
O judaísmo tem 23. Por quê? Lembra que eu mencionei para vocês que ela é dividida em 3 partes, porém, os livros históricos, que são 12, passa a ser 1. Então, diminui. E eles não constam, não tem o Novo Testamento, que são os 27 livros que nós temos. Então, é importante você memorizar isso. Isso vai te ajudar a entender mais as Escrituras. Por isso que nós estamos estudando bibliologia. Então, a Bíblia, o Torá, a primeira parte da lei. Está vendo aqui? Nós estudamos, na nossa Bíblia, é o quê? Nós não estudamos o Pentateuco? É os 5 primeiros livros. Para os judeus é o Torá, a lei. Tá? É a lei. É os 5 primeiros livros. 5 primeiros livros. Então, o canon judaico ele vai ser dividido em 3 partes, contendo as 3 partes, 24 livros. 24 livros, tá bom? Tô fazendo bem resumido para você. O Torá, que é a lei, né? Você já ouviu falar muito sobre o Torá, né? É a lei. Então, ele é regido de 5 livros. É o Pentateuco. A segunda parte, que é dividido, é o Ketubim, que são os livros que nós chamamos aí dos livros, é a segunda parte, os livros históricos também, que está resumido assim, para a Bíblia judaica, tá? Por isso que eu mencionei para vocês que a Bíblia judaica, ela contém os mesmos 39 livros que nós temos. Ela contém os mesmos 39 livros do Antigo Testamento. Por quê? Eles não têm o Novo Testamento, porque eles ainda estão aguardando, esperando, né? Todo o judaísmo ortodoxo ainda, eles não têm, não aceitam. Eles estão ainda vivendo no Antigo Testamento, aguardando quem? O Messias. Estão aguardando o Cristo, o ungido de Deus. E ele já veio, né? Jesus veio, eles não o receberam, não o aceitaram como filho de Deus. Então, muitos estão ainda presos a toda essa lei. Eles não estão vivendo a graça, né? O favor imerecido. Eles não estão oferecendo sacrifício porque não tem mais tempo. Então, há toda essa situação presente. Então, é importante nós entendermos, tá vendo? Esses livros, a segunda parte, né, da divisão dos livros do canon judaico, está aqui, Salmos, Provérbios, Jó, tá vendo? Os livros poéticos, né? Poesia, Cantares, Ruth. Essa é a ordem dos livros. A terceira parte e última é essa aqui, ó, Profetas, né? É Nebirim, que é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então, estão inseridos ali, em apenas um livro, tá bom? Então, assim, concentra-se o quê? 24 livros. 24 livros. Talvez você não vá usar isso na sua mensagem, nem nada, mas é importante você ter o conhecimento. Você tem o conhecimento, você tem patrão que é judeu, você precisa ter esse conhecimento, né? Você precisa aprender acerca disso, manusear a palavra. Então, se alguém perguntar para você, você vai poder dizer: olha, a nossa Bíblia, a minha Bíblia protestante tem 66 livros. Tem 39 no Antigo, tem 27 no Novo. Se você precisar de falar, você vai ter argumento para conversar com alguém, a pessoa vai falar assim: opa, esse rapaz, ele estuda a Bíblia. Porque, irmãos, uma coisa é nós sermos edificados através de uma mensagem, sermos edificados através de um devocional. Somos edificados, não somos? Mas e quando não tem o conhecimento? Fica raso. Você é edificado pela mensagem do pregador. Você é edificado por um devocional que faz bem para você, ajuda você, mas falta o quê? O conhecimento. Conhecer. Porque você conhece, quanto mais você conhecer a palavra, mais forte você está.
mais argumento você vai ter, mais entendimento você vai ter. Então, resume, né, o cânon judaico em 3 partes. O catolicismo, a nossa irmã Elisete havia perguntado, vocês lembram? Eu falei assim, não, nós vamos falar sobre isso, que é, o catolicismo tem 73 livros. 73 livros. Eles têm os mesmos aqui que nós temos no Novo Testamento, que são 27, só que no Antigo Testamento eles têm 7 livros a mais. 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. E eu respondi, por que são livros apócrifos? Porque são livros que não têm a veracidade da palavra de Deus, se contradizem. Não, eles deixam margem para dúvida. Então eles não são canonizados. Canonizado é autenticado, aceito pelo concílio, aceito por todos, como livros divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Livros que não se contradizem. Você pega de Gênesis a Apocalipse, não se contradiz a palavra de Deus. Mesmo pessoas que não se conheceram. Alguns foram contemporâneos, mas muitos não se conheceram. Então não se contradiz em momento nenhum. É como um quebra-cabeça, encaixa. Tudo perfeitamente. Porque Deus que usou esses homens é a palavra dele. É a palavra dele. Então, nós temos 73 livros, né? Na totalidade dos livros da Bíblia Católica. 46 no Antigo Testamento. E quais são eles? Né? São esses aqui, ó. 7 livros. Tobias, tá? Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Tá vendo? São livros apócrifos que foram escritos, igual Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, eles são textos que eles acrescentaram, mas só que na Bíblia protestante também, no cânon judaico, não foram aceitos. Não foram aceitos. Só mesmo na Bíblia do catolicismo. E pastor Ronaldo, só fazendo um parênteses aí, que ele não foi aceito porque eles não foram considerados divinamente inspirados por Deus. Por isso que não é considerado canônico. Exatamente. É um bom livro, como, né, pessoas hoje em dia escrevem um livro, é bom, você pode ler, traz conhecimento, mas não é que, igual nesse caso, que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra de Deus. Nesse caso, desses 7 livros, não foi considerado assim. Não. Por isso. Exatamente, não. E eu até digo, né, assim, se é algo que não me edifique e pode trazer dúvida, é melhor nem ler. Isso mesmo. Tá? Melhor nem ler. Existem estudos que é melhor nem participar, porque traz dúvidas. Até mesmo para você pesquisar alguma coisa no Google, tá? No professor Google, você tem que saber a origem desse estudo, porque pode gerar uma contradição, pode ser um lixo. No meio de coisas que aparentemente vem sendo boas, está inserido ali alguma coisa ruim, alguma coisa estragada, tá? Eu já tive experiência com isso, com pessoas que estavam, de repente chegou para mim para me perguntar alguma coisa, e eu digo, mas aonde você arrumou essa ideia? De onde surgiu esse pensamento? E a pessoa foi me falar. Então eu estava vendo um estudo, né, do testemunho de Jeová, que nem crê propriamente em Jesus como Filho de Deus, como um anjo. Então faz um nó na cabeça da pessoa. Se você pega um estudo aí e se o conhecimento não é tão profundo para você discernir, separar, peraí, isso aqui não condiz. É como, o pastor Ronaldo está pregando. Já aconteceu isso aqui na América, em Massachusetts. Eu vou pôr uma cadeira aqui, porque essa cadeira ninguém pode sentar nela, só o anjo. E aí?
precisamos saber e olhar e saber, não, peraí, isso aí é uma grande heresia. Uma grande heresia. Ó, Deus me deu alguns capítulos de Apocalipse, então eu vou escrever. Mas como isso? Então, quer dizer, são coisas que são perigosas. E às vezes as pessoas acabam aceitando certas coisas, né? Então isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Você está entendendo? Escreveram e fizeram. Hoje está um big de problemas, né? Mas é importante nós termos o conhecimento, tá? Então, os livros apócrifos são livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tá? São livros que foram escritos, aleatórios, colocados ali, ideias diferentes e que contradizem, né? Dentro desses livros aqui, apócrifos, fala de reencarnação, que aí a igreja, o catolicismo, se apoia sobre a reencarnação, né? Se apoia, né? Nessa reencarnação de pedir para Maria. Então, isso foge de princípios bíblicos, foge daquilo que a palavra do Senhor deixa claro, que é só a Cristo, só Jesus salva. Só Jesus salva. Ele é o caminho, não tem outro caminho, não tem outro mediador. O que a palavra do Senhor diz? Paulo diz, só há um mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então não tem outro mediador. Eu não tenho que pedir para Maria, eu não tenho que clamar por Maria, eu não tenho que pedir para São Pedro, eu não tenho que pedir, né? Eu tenho que pedir a Cristo, Jesus. Ele é o caminho. Então é importante a gente entender. Maria, por isso você vai falar, ofender a fé do catolicismo acerca de Maria? Não, de hipótese nenhuma. Porque Maria foi uma pessoa agraciada por Deus. Deus olhou para aquela jovem e disse, é uma jovem agraciada, né? Ela, dentro de tantas mulheres, encontrou ela, uma mulher escolhida, uma jovem, né? Uma virgem escolhida, para gerar o Filho de Deus. Então tem que haver esse entendimento, né? Porque às vezes o cristão, sem conhecimento, ele ofende, né? O irmão, o catolicismo, a crença, e nós não estamos para isso. Nós precisamos entender e separar bem as coisas. Então aqui, nós vimos isso, e a classificação dos livros da Bíblia, nós já entendemos aqui que para nós, né, começa-se com o Pentateuco, né? Começa com o Pentateuco, nós estudamos isso, são os 5 primeiros livros, Pentateuco, 5. Então, os 5 primeiros livros, né? Você vai memorizar isso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, você tem que pegar isso na sua memória, eu não sei quantos, sabe, você tem que ler, estudar, sabe, ler a Bíblia, sabe, ser amigo, né? Eu não sei quantos tem tempo durante a semana de pegar a Bíblia. Não é pegar um texto que alguém postou em algum grupo, não. É você pegar a Bíblia e ler alguns versículos. Você pegar seu exemplar e ler 10 versículos, 8 versículos. Não é pegar coisa postada pelos outros, não. Né? Porque hoje nós estamos vivendo isso. Ninguém nem posta, dá cap e despacha. Nem lê. Nem lê. Nem lê. Quando põe para ler, ainda agora pode aumentar a velocidade, né, do áudio, né? 1,5, 2, já li, já ouvi. Você vê como é que estão as coisas, né? É complicado. Então, Êxodo, então, de Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, 39 livros. É o Pentateuco. Os 12 primeiros livros, livros históricos, que fala da história, dos acontecimentos, e todos os profetas maiores, os profetas menores, e alguns dos profetas maiores estão inseridos aqui, neste período, tá? Neste período, você vai pegar Davi,
ele está escrevendo aqui, ó, primeiro de Samuel até o início de 2 Reis. Você vai ver Salmos ali, o período de Davi. Você vai ver depois de 2 Samuel e 2 Reis em diante, no capítulo, no início também, você vai ver Salomão falando. Está inserido ali a história. Crônicas do mesmo jeito, que é a repetição dos livros, dos acontecimentos, às vezes com um pouco mais de detalhes. Você vai encontrar o mesmo acontecimento nos livros das crônicas. Por quê? Porque está abordando o mesmo assunto, mesmo acontecimento, tá? Só que com um ângulo diferente, um ponto de vista diferente. Então, os 12 livros históricos, os poéticos, que são 5, né? Os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, livros poéticos. Profetas maiores, são 5 livros, mas 4 escritores. Porque Jeremias escreveu 2 livros. Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações. Lamentações de Jeremias, né? Lembram disso? Então são 5 livros, 4 autores, tá bom? Lembrando que Ezequiel e Daniel, eles vão estar inseridos no período do cativeiro babilônico. Nós estudamos isso. Eu vou mandar para vocês depois, vou procurar mandar para vocês de novo. Isso aqui vocês já têm, né? Jane e Donizete, eu mando para vocês esses pontos aqui. Livros, profetas menores. Então você sabe que é de Oséias a Malaquias. Oséias a Malaquias. Esses profetas menores, mais uma vez eu digo para você, eles estão inseridos no período ali, a maior parte deles, no período dos livros históricos. Nós vamos aqui tirar aqui talvez Miqueias, Ageu, porque está num período um pouco já cativeiro, pós-cativeiro, tá? Nós vamos separar isso mais adiante. Então isso aqui, os livros... Você já ouviu falar sobre esses 400 anos de silêncio? Você já ouviu falar? É essa página que geralmente muitas Bíblias têm, branca entre Malaquias e Mateus. São 400 anos de silêncio. Deus não falou. Houve um silêncio. Deus está aguardando. Lembra, o livro de Malaquias vai terminar, né, falando que viria aquele que o espírito de Elias viria sobre ele. Então esse período aqui, ó, 400 anos de silêncio, nós chamamos de período interbíblico ou período intertestamentário. Tá vendo? 400 anos. Esse é o tempo que decorre entre o fim do Antigo Testamento e o acontecimento do Novo. Tá? Esse período, muitas coisas aconteceram, mas tanto que entra a questão dos livros apócrifos, né? O período dos Macabeus, o período de Baruque, muitos eles estão usando aquele período para falar, só que Deus não está falando. Deus está em silêncio. Deus só vai falar com João Batista. Deus vai falar ali através de um anjo com o pai dele, no nascimento dele. Lembra? No templo, quando Zacarias, pai de João Batista, entra no templo, que ele é sacerdote, e ali ele tem uma visão do anjo, ali começa Deus, interrompe o silêncio e vai começar a falar com o povo. Então esse período é um período aqui muito importante, porque muitas coisas aconteceram, a humanidade estava dirigindo a vida por si mesmas, né? E sem a direção de Deus, sem um profeta, tá bom? Então é o período interbíblico, tá? Que é mais usado entre nós. Os títulos dos profetas maiores e profetas menores não tem nada a ver com a importância do profeta, nem com a sua mensagem, e sim com a quantidade de capítulos e versículos. Então não há Isaías é maior que Oséias, não. Isaías é maior que Malaquias, não. Tá bom? Não há essa questão. Questão de período aqui, questão de capítulos e versículos. Após a morte do rei Salomão, eu disse para vocês que nós iríamos
começar, né, mais ou menos por aqui. Vejam bem, após a morte do rei Salomão, as tribos se dividiram em 2 reinos. O reino do sul, né, que é Judá, que compreendiam as tribos de Judá e Benjamim, governado pelos seus descendentes de Salomão, e o reino de Israel, o reino do norte, composto pelas 10 tribos. Então vejam bem, quantas tribos tinha Israel na sua totalidade? 12 tribos. 12 tribos. Nós chamamos isso de Reino Unido, tá? Reino Unido. Reino Unido era um período que a nação era as 12 tribos. 12 tribos. Começou o primeiro rei, vocês lembram disso? Saul, 40 anos. Davi, 40 anos. Salomão, 40 anos. Então, 120 anos de um reino unido, uma unificação, tá? Era 12 tribos, dirigidas por Saul, a morte de Saul, Davi, agora Salomão. O reino unido, 120 anos durou, tá? Até então, antes da monarquia, não havia rei. Era o período o quê? Teocrático. Você vai encontrar no período ali de Juízes, Ruth, o período até início ali de 1 Samuel, os primeiros capítulos ali, talvez capítulo 7, capítulo 8 de 1 Samuel, onde eles vão pedir um rei. Eles não estão mais satisfeitos com Samuel. Samuel, ele é profeta, Samuel é juiz, Samuel é sacerdote. E a palavra do Senhor diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Imagina como era Samuel, um homem que fazia realmente toda a vontade de Deus. Ele mesmo diz, vocês estão pedindo um outro rei? Ele ficou triste, lembra do episódio? Ficou triste, e Deus falou para ele, não fica triste não. Eles estão rejeitando, não é você, Samuel. Você está velho, você já está com os cabelos brancos, na verdade os seus filhos não seguem o caminho do Senhor, mas olha, eles estão rejeitando a mim, né? Porque Samuel ficou triste, o que vocês estão fazendo, né? Então, esse período é o período que vai haver uma divisão das tribos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, para você acompanhar comigo isso aí, que eu acredito que é muito importante para a gente começar aqui a entender um pouco aqui acerca disso. 1 Reis, capítulo de número 12. Eu mencionei para vocês, né, que após a morte de Salomão, Salomão vai adoecer e Salomão vai morrer. Então, vai haver a posse do filho dele. Quem é? Roboão. Roboão, tá? Abre comigo aí, vamos ler. Quero que você fique à vontade, tá? Levanta a mão se você tem a pergunta, alguma coisa, para podermos... aqui nós estamos aqui realmente para aprender, conversar. Se eu não puder te responder agora, diretamente, eu trago a resposta para você depois. Todos têm? Eu vou ler primeiro aqui, olha, quero que você acompanhe. 1 Reis, livro histórico de 1 Reis, né? Porque agora você já começa a pensar dessa forma, né? Livro histórico de 1 Reis, livro histórico de 2 Reis, livro histórico de 1 Samuel, de 2 Samuel, livro histórico, porque estão, né, dentro desse período. Então, 1 Reis, capítulo de número 11, o verso aí, 41, está pertinho aí, na mesma página, 41. Eu quero ler isso aqui para você ver que, irmão, tudo que nós precisamos está registrado aqui na palavra de Deus. Acredite isso. 41. Acredite isso. 1 Reis, capítulo 11, verso de número 41. Vai falar de que aí? A epígrafe aí da sua Bíblia está escrita aí, ó. Morte de Salomão. Não é isso? Olha o que vai dizer, olha. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez,
e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos nos livros da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. Tá vendo aí? 40 anos. Está registrado. Eu estou te falando coisas que realmente está registrado. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Em seu lugar. Nós temos registro disso. Que no período dele houve-se o quê? A nação, Israel. É importante você entender uma outra coisa. Você vai ouvir a expressão Israel, nação, como nós ouvimos aqui agora, lemos, ele reinou sobre a nação. Você vai ouvir a palavra Israel se referindo a Reino do Norte, capital Samaria. Grave isso, tudo vai depender do contexto. Você vai ouvir a palavra Israel falando de Jacó. Parece complicado, né? Mas tudo depende do contexto que está inserido. Tudo vai depender disso. Quando está falando de que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, então você vai ver o contexto anterior, posterior, dos versículos, para você entender de quem está se tratando. Ou Israel, reino do norte. Nós vamos ver aqui a divisão da tribo agora. As tribos vão se dividir. Eram 12, 2 vai ficar para o reino do sul. Reino do sul, Judá. Anota aí. Reino do sul, Judá. Tá? 2 tribos, Donizete. Judá e Benjamim. 2 tribos. Reino do norte, Israel. Capital, Samaria. Capital política, Samaria. Capital religiosa, Betel e Dan. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque eu quero ler com vocês aqui, para você ver o que vai acontecer. Por que dividiu-se a tribo? Porque às vezes a gente fica confuso. Lembra que eu mencionei para você, você vai começar a pegar os livros históricos e vai começar a ver os que, Rogério? Reino do Sul, o rei era Josafá. Reino do Norte, o rei era Acabe. Israel. Então você tem que entender isso. Isso é muito importante para você entender isso. Por isso nós estamos fazendo essa aula de bibliologia para poder expandir o teu conhecimento, tá? O meu intuito aqui é mexer com o teu conhecimento. Tá difícil, pastor? Não, tá difícil. Tá na Bíblia. Tá aí. É importante você, quantidade de vezes você leu isso. Você leu isso. Reino do Sul, Reino do Norte, Rei de Israel, Reino de Judá. Você está lendo isso constantemente. Só que agora você vai, quando for mencionado isso numa mensagem, você já vai estar com outro entendimento. Você já vai estar olhando e falando assim, opa, eu já sei o que é Reino do Sul. Eu sei o que é Reino do Norte. Eu já sei que dividiu as tribos. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Então nós vamos lá. 1 Reis, capítulo de número 12. Do verso 1, eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, a gente vai perceber ao verso de número 8 que Roboão, ele não vai ouvir o conselho dos anciões. Olha o que está ali dizendo o verso 8. 2 Reis, capítulo 12, verso 8. 1 Reis, capítulo 12, verso 8. Olha, porém, ele deixou o conselho. Ele quem? Roboão. Salomão morre, Roboão assume o trono. Ele deixou o conselho dos anciões. E que tinha aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Então ele rejeita o conselho que era
Faz o bem ao povo. Depois você lê aqui. Não seja tão duro com o povo. Diminui a carga do povo. Diminui aí o imposto sobre o povo. Ajuda eles. Faça diferente do seu pai, de Salomão. Né? Porque às vezes, irmãos, eu não entrei aqui em detalhes sobre a biografia de Salomão. Salomão fez coisas boas, mas Salomão fez coisas erradas. E a Bíblia não esconde os erros dele. Não esconde os erros de ninguém, tá? Nem de Davi, tá? Deus, ele honra Davi com um cetro sobre a casa de Davi, dizendo que o cetro jamais iria se apartar da casa de Davi. E o texto vai dizer, em 1 Reis, capítulo 15, capítulo 14, vai dizer que por os erros de Davi, simplesmente foi porque... Voltou, pastora. Os erros de Davi foi simplesmente porque um dos erros dele foi o que ele fez com Urias. Mas na totalidade ele pediu perdão diante de Deus. Você está entendendo? Está registrado desse jeito. Então aqui, olha só o que vai acontecer. Verso de número... Nós vamos ler agora o verso de número 26. Ou melhor, verso 22. Verso 22. 1 Reis, capítulo 12. Continuamos no capítulo 12. É um capítulo bem extenso, né? Ele tem 33 versículos. Vamos ler aí, olha, o verso 21, para ficar mais completo. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então, por quê? Benjamim ficou do lado dele, tá? Benjamim está junto com ele, com Judá. Então, o que isso acontece aqui? Acontece que se levantou um profeta, e esse profeta disse, olha, o Senhor vai dar 10 tribos para Jeroboão. Foi Deus que deu, irmão. A questão foi essa. Por quê? Por causa da dureza do coração de Roboão, Deus vai permitir que Jeroboão tivesse 10 tribos para reinar. Porque Jeroboão estava como um fugitivo. Salomão fez dele aí, perseguiu ele. Salomão. Então é importante a gente entender a história para você ver como que Deus trabalha. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que age com justiça. Deus é Deus que ele te coloca como rei, como colocou Saul. Coloca Davi, coloca Salomão. Mas Deus, ele quer que nós venhamos fazer a vontade dele. Esse é o princípio. Não se pode quebrar princípios, né? Então aqui, verso agora... continuando aqui, Judá e a tribo de Benjamim, verso 21, né? 180 mil escolhidos, décios para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel. Olha a expressão, contra a casa de Israel. Por quê? Restituiu o reino a Roboão, filho de Salomão. Porque ele preparou uma guerra. Missionário Silmar, ele reuniu o grupo. Nós vamos contra Israel, contra as 10 tribos, e nós vamos lutar contra eles. Vamos tomar as tribos de volta. Vamos derrubar o reinado de Jeroboão. Aí o texto diz, olha, verso 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão. Tá vendo? Tem profeta, irmão, que às vezes as pessoas nem mencionam o nome deles. É pouco conhecido, mas foi um profeta de Deus. Esse homem foi levantado por Deus, Semaías, e diz, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Irmão, a pior coisa que tem é irmão brigar com irmão. É irmão. E aqui Deus está dizendo, não levantareis contra vossos irmãos e filhos
de Israel, volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Quem fez essa obra? Deus. Deus permitiu. Deus está olhando lá na frente. Deus está vendo lá na frente coisas que nós não conseguimos ver. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou Peniel. Aí nós vamos ler o verso 26 em diante, mas escute isso. Isso aqui eu mencionei para vocês agora há pouco, não é isso? Sobre os 120 anos. Então aqui está a divisão das tribos. Reino do Sul, Reino do Norte. Eu parei aqui com vocês da outra vez. Cativeiro babilônico, pós-cativeiro. Pós-cativeiro. Esses profetas estão inseridos aí. Agora olhe isso. O Reino do Sul, que o período da divisão aqui, Reino do Sul e Reino do Norte. Eu preciso que você memorize isso. Eu tenho que repetir para você entender. Reino do Sul, Judá e Benjamim. Quem é o rei? Roboão. Foi Deus que permitiu a divisão das tribos. Tá? Foi Deus que permitiu a divisão da tribo. Deus vai dar 10 tribos para Jeroboão. Reino do Norte. Você já ouviu falar sobre bênção condicionais? E bênção incondicionais? Deixa eu rapidamente falar. Jeroboão, ele vai receber 10 tribos como bênçãos condicionadas. Bênçãos condicionais. Que é o quê? Se você fizer conforme eu estou te falando, tudo vai correr bem. Se você não fizer corretamente, eu tiro o teu trono. São bênçãos condicionais. Não é diferente com nós. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? Quem pode abrir aí para mim? Se ouvir e obedecer. Bênçãos condicionais. Deuteronômio 28. Vê se é isso mesmo. Deuteronômio 28. Isso mesmo. Olha aí. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bênçãos condicionais. E aí o que acontece? Bendito será a cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, é a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Bênçãos condicionais. Depende de ouvir, de obedecer, de fazer a vontade de Deus. Jeroboão, ele recebe essas 10 tribos, bênçãos condicionais. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai inserir no meio do povo idolatria. E aí começa todo o problema do Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Vamos ver isso de perto? Então vamos ver isso de perto. Olha aqui para você ver. Olha aí para mim, 1 Reis capítulo 12. Verso de número 26. Eu vou pedir a algum de vocês, pode ler? Vocês podem ler para mim em voz audível? Por gentileza. 1 Reis capítulo 12,
Nós vamos passar a ler agora a partir do verso 26, tá bom? Tá aí. Tem aberto, pastora Lina? Tem aberto, irmã Jana? E disse Jeroboão, do seu coração agora tornará o reino à casa de Davi. Ok, mais um. Quem pode ler? Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu melhor. A Roboão, rei de Judá, e matarão e tomarão a Roboão, rei de Judá. Ó, esses dois versículos, deixa eu explicar ele aqui rapidinho. Jeroboão está com medo. Jeroboão está com ciúme. Jeroboão está preocupado. Porque o templo está em Jerusalém, Judá. Judá, Reino do Sul, tanto a capital política e a capital religiosa é Jerusalém. Tá? É onde está o templo. Memoriza isso. O templo está no Reino do Sul. Tá? O templo. Jeroboão está dizendo assim: quando chegar a época de sacrifício, esse povo tem que ir lá em Jerusalém. Então, eles podem voltar a servir a Roboão. Você está entendendo? Ele pode tomar de mim esse povo. Olha o pensamento da pessoa. Aí o verso seguinte, quem pode ler? Verso 28. Pelo que o rei tomou conselho, fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 29. Vamos lá. 29. Vamos? E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Olha aí. O que ele fez? Ele propôs no coração e falou assim: o quê? Vou fazer 2 bezerros. Parece o Arão lá no deserto com o povo, né? Não é? O Moisés subiu um monte, tá com Josué lá no monte. Rapidinho o povo falou assim: esse Moisés está demorando, morreu. Hã? O que eles fizeram? Faz um bezerro para nós aí. Irmão, tem gente que tem já vou usar a expressão, já tem algo já preparado dentro de si. Hã? Amuleto. Um amuleto, mas eu ia usar a expressão, ele já tem, como é que fala, algo planejado, Uma intenção. Ele já tem um trunfo na manga. ele já tem algo dentro de si, para ocupar o lugar de Deus. Misericórdia, é verdade. É um perigo, é um perigo. Ele tem um segundo plano. Ele né? tem um segundo plano, irmão, nós Ele não tem um temos plano segundo dele. plano. Ele tem um Nós só temos um plano. Só Jesus é na nossa causa. Na nossa causa. Amém. Não tem outro. Jeroboão, ele está dizendo assim: é muito trabalho. Eu vou construir 2 bezerros de ouro. E ele usa a expressão, você viu aqui? Foram esses que tirou vocês do Egito. Hã? Atribuindo a 2 bezerros de ouro, né? Ao Deus que os tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, em tudo. E aí ele constrói 2 lugares de adoração, um em Betel e um em Dan. São capitais religiosas. Ele coloca um bezerro em cada lugar e diz: ninguém mais precisa de ir em Jerusalém. Pois é, pastor Ronaldo. E o povo caiu direitinho, porque facilitou, né? Não Vai conhece? ficar facinho, vamos cair mesmo. O povo... Mais já fácil. Mais fácil. Mais rápido, vocês não precisam viajar. Eu separei um mapa, mas eu coloquei aqui, não ficou claro. Vou mandar o mapa para vocês, da divisão das tribos, tá? Da divisão de cada tribo, você vê. Por que mais adiante nós vamos estar meditando, por que sempre Judá que lutava com os filisteus? Porque os filisteus é hoje a faixa de Gaza, aquela região, porque está sempre colado com Judá. É o território, A Síria do outro lado, do norte. Judá do lado do sul.
Então nós vamos ver isso. É importante você entender isso. Então, Jeroboão, ele faz isso. Quem pode ler o verso seguinte? 31. 30. Também 30. fez santuário É 30. alto ao 31 sacerdote. Ao 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar Deus. Cada um para adorar. Verso 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Opa! Outro erro. O que ele fez? Sacerdotes. Constituiu sacerdotes que não eram É. da tribo de Levi, dos povos mais baixos. Ou seja, não colocou em pauta os princípios de Deus. A tribo de Levi era a tribo que foi separado. Arão, Moisés. Deixa eu explicar isso, quer ver? O sacerdócio teria que vir da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi escolhida por Deus foi escolhida por Deus como propriedade. Como propriedade. Desculpe, irmãos. Acabei apertando 2 vezes. Vou ter que ir lá no computador. O que você quer que eu faça? Oi. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Fica mais fácil para mim. Vou deixar ele fazer. Lá ele que fio. Mas é porque um abismo puxa o outro, né? Ele cometeu a primeira falha, aí ele viu que ele ia ter que continuar fazendo algo para manter aquilo que ele já tinha feito. Aí vai fazendo um erro em cima do Aí outro. foi fazendo um erro em cima do outro. Não, já que ele construiu e fez os 2 bezerros de ouro para o povo não ter que ir em Jerusalém adorar, mas como eles iam adorar e prestar sacrifício se não tinha sacerdotes? Se os sacerdotes era lá. Então o que ele fez? Ele constituiu os sacerdotes. Exatamente. Então o que ele faz? Ele constitui sacerdotes porque os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Né? Da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Porque nem todo sacerdote, nem todo cidadão da tribo de Levi iria ser sacerdote. Ele tinha que ser da linhagem de Arão. Conseguiu pegar isso aqui? Não é qualquer um da tribo de Levi, pastor? Não, da linhagem de Arão. Porque Deus escolheu a família de Arão, de Moisés, os filhos de Arão, que eram sacerdotes que mantinham a chama acesa no trono, que eram incumbidos ali de apresentar o sacrifício, fazer toda aquela oferta. Então nem todo cidadão que era da tribo de Levi diretamente poderia ter o ofício a participar do sacerdócio. É como se fosse nós, né? Não é todo mundo que pode ser diácono da igreja, exato. Como? Não é todo mundo que pode ser escolhido pela tribo de Davi, né? Não é todo mundo. Não. Por quê? A pessoa era da tribo de Levi, mas não era da linhagem de Arão. Isabel era da linhagem de quem? De Arão. Está escrito. Filhas de Arão. Da descendência das filhas de Arão. Então, há uma genealogia. Existe isso. E isso é importante nós entendemos. Eu só abri esse parênteses aqui para você entender. Então, a idolatria, ela surge aqui. Começa. E o reino de Israel vai para o cativeiro. Deixa eu só voltar aqui, Célia, que você vai poder pegar melhor aqui. Eu estou falando do reino do norte, tá vendo? Que é Israel, capital Samaria, capital religiosa Dan e Betel. Então nós vimos aqui. Então esse período aqui, ó, reino do norte, aí você pode tirar foto, tá bem, se você quiser. Escute isso aqui. Nós temos aqui 5 minutos, 10 minutos, ó, pra gente caminhar aqui, ó. Passa depressa demais.
O reino do norte teve quantos reis? 19 reis. 19 reis. Tá? Olha lá. 9 dinastias. Eu fiz questão de escrever isso aqui para você ver. Ó. Foram 5 dinastias diferentes que reinaram, 19 reis, 7 foram assassinados e 1 se suicidou. Foram 209 anos de rebelião contra Deus. O reino do norte, irmãos, toda a sua duração foi 220 anos, até eles serem levados para o cativeiro, no ano 722 a.C. Eles duram durante esse período de pecado, fazendo coisas erradas. Acabe está inserido aqui, Jezabel está inserida aqui, tá? Os reis, todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não fizeram o que era bom. Era um puxando o tapete do outro. Era um atacando o reinado do outro. Um se levantando, né? O pai de Acabe, Onri, ele tomou o reinado do outro. Aí ele morre, Acabe assume. E as coisas só vão ficando difíceis. Por quê? Porque eles estavam totalmente voltados à idolatria. Lembra que às vezes a gente sempre menciona, olha, o reino do norte, Samaria, estava voltado à idolatria, estavam adorando a outros deuses. Por quê? Porque é por causa da casa de Jeroboão. Em diversos momentos você vai encontrar isso. O pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão é o quê? Introduzir a idolatria. Amuletos, roubar a glória de Deus. Existem pessoas que querem roubar a glória de Deus, irmãos. Existem pessoas que acham que eles são maiorais, sabe? E isso é um perigo, isso é rebelião. Então foram 19 reis. 19 reis. Judá, então anota isso aqui também para você, ó. Foram 20 reis, né? Uma dinastia, somente a casa de Davi reinou. Somente a casa de Davi reinou, porque foi uma promessa de Deus, não vou tirar o cetro da tua casa. Durou um período de 350 anos. Então 130 anos durou além do reino do norte. Por quê? Muitos deles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Alguns fizeram o que era errado. Alguns fizeram o que era ruim. Mas Deus sempre levantava alguém que vinha ajustando de novo as coisas. Né? O pai fazia o que era errado, mas aí o filho vinha e jogava os deuses fora e fazia o que era certo. Fazia o que era correto aos olhos de Deus. Então a gente sempre vê essa questão, porque você olha, Ezequias, por exemplo, olha, você olha aqui, ó, Ezequias foi um rei bom. Manassés, filho dele, que nasceu no período dos anos que foram acrescentados para ele, foi um pior rei do reino de Judá. Pior. Se converte no finalzinho, mas foi o pior rei. Ele fez tudo que o pai dele fez de bom, ele destruiu, fez tudo de ruim. Tudo de ruim. Então, aqui, ó, você vai perceber que aí Deus levanta Amon, fez o que era errado. Aí Deus chama o quê? Josias, filho de Amon, faz uma revolução. Levanta o templo, organiza tudo. As casas nos altares que foram feitas, destruiu os ídolos, quebrou tudo. Josias fez a maior revolução que teve. O maior sacrifício diante de Deus. Acharam o livro que estava perdido dentro do templo. Por que o livro estava perdido dentro do templo? Porque eles não estavam adorando a Deus nesse período aqui, ó. Sabe, aquilo que deveria ser a bússola para eles, o templo sujo, abandonado. Josias vem, começa a organizar as coisas, e alguém vai dizer para ele, olha, achamos o livro. Aí mostraram para o sacerdote, lê o livro. Não, o livro está dizendo que só o Senhor devemos adorar. Então vamos fazer o que está escrito no livro. Destrói tudo. Quebra tudo. Mas sempre fica o restinho de coisa, né? Sempre fica o restinho. E aí esse é o perigo. Sabe? Sempre fica os deusezinhos ali escondidos. Uma coisinha ali.
Não derrubou tudo, não. Deixa aquilo ali. Não está atrapalhando, não. Está atrapalhando, sim. Porque Deus está vendo. Então, para a gente... Aqui são os reis que fizeram parte, né? Do reinado, tá bom? Do reino do sul, tá? Durou 350 anos a duração. O reino do norte, 220, tá? 220, tá bom? Essa aqui, ó, é a profecia de Jeremias. Tá vendo aqui? Jeremias está profetizando, dizendo: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isso aqui, irmãos, é importante a gente subtrair aqui, ó, 605 e 586. Por quê? Porque vai dar justamente o período de 70 anos. Vai dar um período de 70 anos, para cumprir a palavra do Senhor. Tudo que esse povo tinha estava estabelecido na palavra. Só que quando a gente não conhece a palavra, a gente não toma posse daquilo que Deus tem para nós. Não adianta ter a Bíblia e não conhecer as promessas que você tem nela para você. Não adianta. Não, é perda de tempo. A pessoa fica patinando, a pessoa fica aí, olha, problema na família, problema com o filho. Irmãos, a gente tem que usar da autoridade que Deus delegou sobre nós. A palavra do Senhor. Sabe? Entender que Deus permite certas coisas. Ele permite certas coisas. Ele permite a divisão, mas Ele está dizendo assim, olha, faça certo. Faça da maneira correta. Não retroceda. Não volte à lama do pecado. Eu te tirei de lá. Você era um fugitivo. Eu te coloquei para ser rei. Mas agora faça a minha vontade. Né? Siga em obediência à minha palavra. Então aqui eu termino com vocês, né, essa profecia aqui, ó, Deus deu a Jeremias. Por quê? No período do cativeiro. Só olha, esse povo vai para o cativeiro. Reino do Sul. Só para a gente finalizar. O Reino do Sul. Quem levou o Reino do Sul para o cativeiro? Nabucodonosor. Babilônia. Grava isso, Babilônia. Babilônia vai levar o Reino do Sul para o cativeiro. Tá? A política da Babilônia, Marinei, qual que é? Ela leva os mais sábios, os mais intelectuais para o cativeiro. Deixa os pobres, deixa os miseráveis, deixa os analfabetos, deixa os sem expressão em Jerusalém. Fica aí. Esses não vão me dar problema. Agora os sábios, os mais cultos, leva eles. Daniel, os amigos de Daniel, vamos ensinar ele toda a instrução dos caldeus, porque aí, ó, eles ficam com nós. E eles ficam pagando tributo lá. Então a política da Babilônia era essa. Agora a Síria, quem leva o reino do norte para o cativeiro? Reino do norte. A Síria. A Síria. No ano 722. No ano 722. A Síria leva. O que a Síria faz? Para piorar a questão de Samaria, que ficou, o período deles foi 220 anos. A Síria mescla o povo. Eles trazem também toda a idolatria deles no meio do povo que já é idólatra. E aí, meu amigo, fica fácil eles serem destruídos. Por isso que as 10 tribos praticamente desapareceram. Ficaram praticamente, houve um anonimato delas. Por quê? Porque eles se misturaram tanto. Lembra que o povo não passava por Samaria? Porque os samaritanos já não eram mais uns judeus puros. Se contaminaram. Casaram, tiveram filhos com outras esposas, outros homens, outras pessoas. Então os samaritanos já não eram mais pessoas que tinham a mesma raiz dos judeus da tribo de Judá. Por isso que havia essa. Então hoje você passa a olhar e fala assim, os samaritanos não se dão com os judeus. Justamente por causa disso. Um dos motivos. Só que Jesus, ele diz o quê? É necessário passar em Samaria. Ele veio para os samaritanos também. É necessário perdoar o samaritano. Né? É necessário acabar com isso. É necessário haver a comunhão.
né? Mas o povo não passava. É como o cristão que às vezes não quer dar a mínima pro descrente lá. Ah, isso é um pecador, ou isso é... Não pode. Nós não podemos rotular ninguém. Amém? Então, vamos finalizar, vamos colocar de pé. No próxima segunda, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, tá bom? O Novo Testamento. Nós vamos abordar a questão do Novo Testamento, os 27 livros, os evangelhos, as epístolas, as cartas, tá bom? 27 livros. Hoje aqui, eu quero que você, por gentileza, faz um homework comigo, lê o capítulo 12, dá uma lidinha no capítulo 12 todinho. Você lê no capítulo 12... Hã? De 1 Reis? De 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Dá uma lida no capítulo 12, tá bom? Todinho. São 33 versículos. 33 versículos. Tá bom? E dá uma lida para você. Vai refrescar tua memória. Você vai estar armazenando, né? Aí na tua mente aí, com a ajuda do Espírito Santo, coisas importantes, tá bom? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. São 9h08. Só reforçando, irmãos, a gente vai estar mandando para vocês os slides. E vocês deem uma lida, dêem uma olhada, uma checada nas anotações de vocês. E aí vocês vão fixar o que vocês estão aprendendo. E a cada aula, como eu falei, né, eu estou separando perguntas, porque aí no final da matéria de bibliologia, nós vamos fazer um questionário com vocês para ajudar vocês a fixar ainda mais o que vocês aprenderam. Hoje eu já tirei mais 10 perguntas, tá? Ai, que medo. Essa pergunta é dessa pastora. Eu vou mandar para vocês os slides. Talvez, pastora Lia, vamos fazer o seguinte, talvez a gente vai tirar um tempo na próxima segunda para fazer esse questionário já. Sim, Porque aproveitar que está mais fresco na memória. Concordo. Tá bom? Ok, Eu acho que vai ser melhor. Combinado? Sabe qual que é a segunda-feira que você vai fazer pergunta? Olha, o questionário, vocês vão ter 20 minutos. Mas vai poder Pode ver. Vocês podem fazer pesquisa Na e Bíblia. estar junto e também para fazer junto. Porque o nosso intuito aqui é ajudar vocês fixarem, não é dar nota, não é para vocês... Olha, eu estou falando de datas. 722, o reino do norte foi para o cativeiro. Isso é coisa minha, de pessoas que... Mas não necessariamente você tem que gravar a data em si, se A gente não for vai uma fazer questão. pergunta de data, Você está assim, entendendo? específica, Mas você tem não. que entender o quê? O reino dividiu. Yeah. Reino do norte, Israel, ok. Samaria, né? Tá certo. Reino do sul, Judá, Jerusalém. Ah, ok, entendi. Você está entendendo? Rei do reino do norte, reino do reino de Judá. Ah, estou entendendo. O reino de norte foi levado para o cativeiro antes do reino do sul. Quem levou? A Síria levou o reino do norte. Babilônia levou o reino do sul. Então, coisas que é importante. Outras coisas não. A que ano que a Babilônia foi? 606. Depois em 584. Coisas que a gente que vai gravando, a gente grava um monte de coisa. Mas não necessariamente. Mas eu quero que você saiba. 39 livros. Isso é o mais importante. Divisões da Bíblia. 27 no Novo, 39 no Antigo. Isso aí é o mais importante na Bíblia. Sabe, a nossa Bíblia tem 66 livros. Olha, a sua Bíblia, irmão querido, tem 73. Você sabia? Por que a sua não tem? Porque a nossa Bíblia não tem 7 livros que vocês têm. Você está entendendo? argumento que você vai ter. Sabe? Explicar por quê. Explicar por quê. Olha, por quê? Porque eles não têm uma veracidade. Entendeu? Não consta nem na nossa e nem na dos judeus. Entendeu? Então você tem que entender isso aí, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelos meus irmãos. Pai, que eles estão aqui dispostos, estamos cansados, trabalhamos.
Ó Pai, tivemos um dia puxado, mas nós tiramos um tempo de orar, estamos aqui estudando. Muito obrigado, Deus, por cada um deles. Renova as nossas forças, guarda as nossas crianças que estão em casa. Ó Pai, e os pais vieram aqui, honre cada um deles. Eu lhe peço nesta noite, ó Pai, durante essas aulas, que o Senhor venha expandir os nossos pensamentos, venha nos fazer entender, Senhor, e não achar que é complicado, mas entender que é importante, é fundamental, ó Pai, manejar bem a Tua palavra. Seja exaltado o Teu nome, te agradecemos por cada um deles, por cada família, por essa aula, por esse alimento que foi trago. Senhor, abençoa o culto de quarta, abençoa a Tua igreja. Senhor, ó Pai, conforta a família do pastor ali, Senhor, a missionária Ângela, a esposa Priscila, Senhor, diante do falecimento do pastor Rodrigo. Que o Senhor, ó Pai, conforte essa família e nos ajude a ajudá-los para a glória do Teu nome. E a igreja diga amém. Amém. Vocês ficaram